Amém. Louvado seja o Senhor, amados irmãos. Graças ao Senhor por mais um domingo, mais uma manhã. Nós podemos louvar o Senhor, nós podemos ir diante da presença do Senhor e desfrutar da sua presença por meio da sua palavra. Oh, Senhor Jesus. Sabemos que alguns irmãos têm partido o pão, no domingo pela manhã, e graças ao Senhor por isso. Apesar de nós estarmos distantes uns dos outros, aos poucos, irmãos, nós estamos voltando às reuniões. Louvado seja o Senhor por isso. Cada dia que passa, conseguimos perceber, irmãos, que a nossa vida, o nosso viver da igreja, está sendo restaurado pouco a pouco. Senhor Jesus, oh Senhor Jesus, tivemos a reunião ontem à noite, presencial, na verdade semipresencial, aqui no local de reunião, e hoje pela manhã, mais uma palavra. Louvado seja o Senhor. Oh Senhor Jesus. Bom, irmãos, nessa manhã nós temos um sentimento assim, que esse sentimento tem brotado nessas últimas mensagens. Até mesmo na mensagem de domingo da semana passada, o irmão Pedro falou a respeito das nossas vestes, dos nossos atos de justiça, de um viver adequado. Então, nessa manhã, esse é o sentimento dessa mensagem. É um sentimento de termos uma conduta adequada, um viver perfeito, por meio de um evangelho prevalecente. Louvado seja o Senhor. Então, para nós começarmos aqui a mensagem, irmãos, queria só orar aqui um pouco e a gente começa a mensagem, tá? Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor, nessa manhã, Senhor, nós te louvamos, Senhor. Nos levamos porque o Senhor tem preparado para nós, ó Senhor Jesus, Senhor, uma mesa adequada, um banquete adequado. Senhor Jesus, Senhor, que podemos nos achegar a Ti, Senhor, confiadamente, Senhor, junto a esse trono da graça. Ó Senhor Jesus, Senhor, um trono de graça, Senhor, Senhor, que é para nós misericórdia, Senhor, que nós podemos alcançar todos os dias. Ó Senhor Jesus, Senhor, louvamos a Ti, Senhor, Senhor, por mais uma manhã. Senhor, abençoa cada irmão. Ó Senhor Jesus, Senhor, nesse momento visita cada um, Senhor Jesus, Senhor, e supre-os, Senhor, supre-os com a Tua vida. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus. Bom, irmãos, como eu falei no início, essa mensagem, ela tem um sentimento assim que, baseado em 1 Tessalonicenses, deixa eu logo para o versículo aqui, capítulo 1, o versículo 5, diz assim: porque o nosso evangelho não chegou até vós somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis, tem sido o nosso procedimento entre vós. Eu acredito que essa mensagem, irmãos, eu costumo lembrar, acho que foi umas duas semanas ou 3 semanas atrás, o nosso alimento diário, o irmão falou, acho que foi a segunda semana, o irmão falou a respeito dessa questão, de que o viver de Paulo, o procedimento de Paulo, trouxe frutos no viver dos Tessalonicenses. E assim, desde quando nós temos estudado essa palavra, irmãos, nós podemos perceber que o Senhor tem falado muito para nós. O Senhor tem falado ultimamente de maneira tão abundante, irmãos. Sabe assim, de maneira de que a luz do Senhor tem brilhado para nós. E tem brilhado exatamente, irmãos, na nossa necessidade. E eu creio que essa não é apenas a minha necessidade, mas eu creio que é a nossa necessidade, irmãos. É termos um viver adequado. Termos um viver humano perfeito. Não simplesmente baseado na humanidade, mas baseado, irmãos, na vida que nós recebemos ao crer no Senhor. Baseado nessa vida divina que nós recebemos ao crer no Senhor. E essa vida, irmãos, que está em nós, é uma vida adequada, é uma vida, que eu posso dizer, uma vida elevada. E essa vida elevada precisa gerar em nós um viver adequado, um viver perfeito, por meio do Evangelho. Ó Senhor Jesus. Irmãos, eu não vou entrar em muitos aspectos doutrinários, mas nós sabemos que o Evangelho não é simplesmente pregar o Evangelho, não é simplesmente anunciar palavras, as boas novas. Sim, isso é o Evangelho. Mas
Nós já discutamos outras mensagens que mostram que o Evangelho, ele é uma pessoa, é a pessoa do Senhor. O Evangelho é a pessoa do Senhor. Romanos deixa muito claro isso para nós, a respeito do Evangelho, a respeito do seu Filho, o Evangelho com respeito ao seu Filho. O Evangelho, irmãos, é uma pessoa. E nós quando cremos no Senhor, quando alguém falou para nós o Evangelho, nós recebemos uma pessoa, nós recebemos uma vida de uma pessoa que teve um viver humano adequado. Oh, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Eu queria ler com os irmãos, eu queria ler aqui desde o versículo 5, a gente vai ler até o capítulo 2, o versículo 1, tá, irmãos? Vamos tentar tocar alguns pontos nesse texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 1, a gente vai ler do versículo 5 até o capítulo 2, versículo 1, tá? Olha só, a gente já leu aqui, diz assim: porque o nosso Evangelho não chegou até vós somente em palavras, mas sobretudo em poder. Em poder no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis tem sido o nosso procedimento entre vós, por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio a muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo. De sorte que vos tornastes um modelo, irmãos, louvado seja o Senhor, olha só, de sorte que vos tornastes um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé, para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Deixa eu parar um pouquinho aqui, irmãos. Vocês irmãos conseguem tocar tantas palavras, irmãos? Nós lemos muitas vezes, não conseguimos tocar no que nós estamos lendo. Mas Paulo fala aqui para os Tessalonicenses, irmãos, que por meio do procedimento de Paulo, porque Paulo amava dessa maneira os Tessalonicenses, Paulo teve um procedimento adequado entre eles. E esse procedimento, irmãos, não é tão somente em palavra. Eu quero tocar nisso, irmãos, sabe? Muitas vezes, quando nós vemos alguns versículos desse, tão somente em palavra, então nós muitas vezes podemos achar que não tem palavra, mas só procedimento. Então, precisamos estar claros, irmãos, sem a palavra, nós jamais poderemos ter um procedimento adequado. Jamais poderemos ter um viver adequado. Porque, irmãos, é a palavra que gera isso em nós. É essa palavra que nos alimenta, que alimenta o nosso espírito e que nos dá força de ter um viver adequado. E como fala os Tessalonicenses, mesmo em meio a muita tribulação, irmãos, eles não murmuravam. Por quê? Porque eles tinham uma palavra. Claro, não era somente a palavra. E aí é que está, irmãos, olha só, tão somente a palavra, mas em poder. Não vou entrar nesses aspectos, mas nós já discutamos a respeito dessa palavra poder, né? Que tem a ideia de dínamo, né? Daquilo que dá o poder, que dá a força, né? O dínamo vem de dinamite, de explosão. É isso que dá a força. Irmãos, é a palavra, é o poder do Espírito, por meio da palavra. Senhor Jesus. É tão claro, irmãos, de que eles receberam a palavra, que é isso que fala no versículo 6. Com efeito, vos tornasse imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra. Percebe, irmãos? O procedimento do viver de Paulo, daqueles que estavam com Paulo, era um procedimento adequado. E esse procedimento adequado abriu, irmãos, abriu a porta para que os Tessalonicenses pudessem receber a palavra sem nenhum empecilho. Porque muitas vezes, irmãos, qual é a nossa maior dificuldade? Muitas vezes é que quando nós vamos pregar o Evangelho, vamos usar de maneira prática, vamos pregar o Evangelho para o nosso vizinho. Os irmãos já compartilharam sobre isso. Mas como está o nosso viver adequado em casa? Então eu posso até falar muitas vezes, mas talvez se o meu viver não for um viver adequado, aquilo que eu falo para o meu vizinho, talvez não surta efeito, não por causa da palavra, não por causa do Evangelho, mas por causa do meu testemunho, por causa do meu procedimento. E aí Paulo fala o quê? Que foi esse procedimento abriu a porta, e os
Tessalonicenses receberam a palavra. Irmãos, olha só, tendo recebido a palavra, posto em meio a muita tribulação, com alegria no Espírito Santo. Por quê, irmãos? Porque tinha um viver adequado e tinha uma palavra, ou seja, tinha o evangelho prevalecente, mas também tinha um viver adequado. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Continuando, irmãos, olha só no versículo 8. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Irmãos, olha o que o apóstolo Paulo está falando aqui. Ele está falando que os Tessalonicenses receberam a palavra de tal maneira que essa palavra repercutiu. Essa palavra no original tem um som de ressoar. Tá, irmãos? Quando nós falamos, o som ele ressoa, ele se propaga no ar. O viver, a palavra se repercutiu de tal maneira que não foi ouvida somente na Macedônia e na Acaia, mas, irmãos, se divulgou por toda parte. E o apóstolo acrescenta que não temos necessidade de acrescentar coisa alguma. Percebe, irmãos? O evangelho prevalecente, um evangelho perfeito, um viver adequado perfeito, uma conduta adequada, irmãos, pode ressoar esse evangelho. Esse evangelho pode se repercutir por toda parte. Irmãos, que o Senhor nos dê tal viver. Que o Senhor nos dê tal viver prevalecente. Que o Senhor nos dê tal viver adequado, que nós possamos ser esses, que ao falar, o nosso falar, seja simplesmente o reflexo do nosso viver, porque nós vivemos de acordo com a palavra do Senhor. Ó Senhor Jesus. Versículo 9. Pois eles, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio. E como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servires o Deus vivo e verdadeiro. Ó Senhor Jesus. Irmãos, o viver, irmãos, quando Paulo chega em Tessalônica, o viver de Paulo, irmãos, foi algo que foi positivo, o ingresso de Paulo e Silas, ali, dos irmãos que estavam com Paulo, em Tessalônica, foi algo que disse que foi o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos. Irmãos, quando o nosso viver é um viver adequado, quando as pessoas conseguem ver que o meu viver, que o seu viver, irmãos, é um reflexo daquilo que o Senhor tem falado para nós, irmãos, as pessoas são tocadas. As pessoas conseguem perceber que tem algo mais, que não é simplesmente Ian, não é simplesmente os irmãos, mas tem algo ali, irmãos. Tem o quê? Tem o Senhor sendo expresso. Quando o Senhor é expresso por meio do nosso viver, irmãos, as pessoas deixam os ídolos, as pessoas deixam aquilo que elas têm buscado, e elas vão querer buscar aquilo que nós temos, que é o Senhor. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. E ele fala aqui que, versículo 10, para guardardes do céu o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Capítulo 2, versículo 1. Porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera. Ó Senhor Jesus. Percebe, irmãos? Paulo fala aqui da entrada deles no meio dos Tessalonicenses, e que essa não apenas uma entrada, mas a maneira que eles estavam ali, a estada dele, a maneira que eles viveram, o procedimento deles viverem, irmãos, não se tornou infrutífero. Irmãos, isso não pode ser calculado, isso não pode ser planejado, mas isso é algo que é vivido, é algo que é desfrutado no nosso espírito. E quando nós desfrutamos, entendemos o que eu estou querendo dizer? Não é que eu vou apenas ler a Bíblia para que eu possa pregar o Evangelho, mas eu leio a Bíblia para que eu possa ter um viver adequado, para que eu possa ter um viver prevalecente, que eu possa ter um viver, irmãos, perfeito no meio dessa era tenebrosa. Eu posso ter um viver que expresse o Senhor. E é esse viver normal. Eu acho que essa é a palavra, acho que essa é a melhor palavra. Um viver normal. O nosso viver normal, um viver espiritual, normal,
não super-homens, né? Não super-crentes, mas um viver normal, irmãos, reconhecendo a nossa limitação, reconhecendo a nossa fraqueza. E aí, irmãos, nós buscamos a força no Senhor, e o Senhor nos dá isso. Ó Senhor Jesus, o Senhor nos dá a sua própria força. Senhor Jesus, quando a gente começa a falar sobre isso, irmãos, eu não sei qual o sentimento dos irmãos, mas pelo menos enquanto eu estava desfrutando dessa mensagem, dessa palavra, cada vez que eu adentrava um pouco mais, desfrutava um pouco mais, irmãos, eu ia sendo exposto, e eu ia percebendo que muitas vezes o meu viver ainda não é um viver adequado. Porque muitas vezes, irmãos, o que é que nos falta? Nos falta ânimo. Nos falta ânimo e nos sobra apatia. Então o Senhor fala para nós, nós até sabemos que é o falar do Senhor, nós queremos ouvir, nós queremos seguir, mas irmãos, não tem um ânimo em nós, não tem ânimo, falta força, e essa apatia vai nos levando ao esfriamento, nós somos prova, irmãos, né? Esses últimos meses, devido a essa pandemia, quantos esfriamentos, quantos irmãos têm esfriado, não porque eles querem, irmãos, não porque eles estão pecando, nada disso, irmãos, mas o viver distante um do outro, né? O viver que muitas vezes nós éramos limitados, muitas vezes a só desfrutar da palavra onde? Nas reuniões do final de semana, e aí essas reuniões, de certa maneira, são tiradas de nós, e aí falta-nos, irmãos, o ânimo para ir à palavra, né? Tem uma palavra, que eu acho que essa, para mim, pelo menos, irmãos, é uma palavra mais difícil da Bíblia, é a palavra chamada perseverança, perseverar, percebe? Na minha experiência, perseverar é o que não acaba, irmãos, né? E os irmãos comigo sabem assim, é algo que eu preciso, irmãos, todos os dias, ser perseverante. Os irmãos, acho que os irmãos sabem disso, né? Se eu pegar esse copo aqui, acho que ele não tem, eu acredito que ele não tenha 100 gramas, 200 gramas, eu acredito. Mas se eu deixar esse copo aqui, um certo tempo, deixar ele aqui, por 1 hora, por 2 horas, por 10 horas, por um dia, irmãos, essas 100 graminhas aqui, esse pezinho, que é quase, irmãos, ele vai começar a pesar, e meu braço, irmãos, não vai conseguir suportar muito tempo, percebe? Então, é isso que eu entendo por perseverança, sabe? Perseverança é algo, irmãos, que eu tenho que permanecer assim durante toda a minha vida. Mas como fazer isso? Se tem tantas coisas, irmãos, né? O efeito, né? A gravidade aqui, né? Puxando as coisas para baixo. Tá? Apenas tentando dar um exemplo dessa questão da perseverança. Então, muitas vezes, irmãos, nós precisamos perseverar em buscar o Senhor, mas as coisas ao nosso derredor não ajudam, né? Preciso perseverar em ler a palavra, mas o meu dia a dia não ajuda. Preciso perseverar em orar, mas às vezes deixo para orar à noite, e aí eu não tenho mais força, irmãos, porque o dia já sugou toda a minha força, todo o meu ânimo, o trabalho, as coisas, irmãos. E aí, irmãos, nós não conseguimos entender por que é que nós estamos tão frios, tão apáticos, né? E porque tudo isso, irmãos, porque nos falta algo chamado comunhão. Comunhão. Essa palavra, irmãos, ela é maravilhosa. O início da vida da igreja, lá em Atos, capítulo 1, capítulo 1, Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, fala que eles eram prevalecentes, deixa eu ver aqui, irmão, só um minutinho, Senhor Jesus, Atos, capítulo, ó Senhor Jesus, Atos, ó Senhor Jesus, deixa eu só encontrar aqui, Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Atos 2, 42, pronto, irmãos, eu não tinha anotado esse versículo, mas graças ao Senhor pela Bíblia digital, Senhor Jesus, Atos 2, 42, olha só o que fala esse versículo, irmãos, isso aqui
é o início do viver da igreja. Logo no início, irmãos. Diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Versículo 43. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Irmão, consegue perceber, irmãos? De que eles perseveravam. Irmãos, isso era logo no início. Percebe? Ou seja, aproximadamente 2000 anos atrás. Aproximadamente 2000 anos atrás. Esse viver, logo no início que eles perseveravam, tem que ser o nosso viver hoje, irmãos. Isso não muda. Por isso que ele fala que eles perseveravam em quê? Na doutrina dos apóstolos. Aí ele fala, e perseveravam na comunhão, e perseveravam no partir do pão, e perseveravam nas orações. Irmãos, é isso, irmãos, que nós precisamos. Precisamos perseverar na doutrina dos apóstolos. Os irmãos têm falado para nós, irmãos, palavras constantemente. Sei que alguns irmãos têm falado da dificuldade da telinha, né? De ficar ouvindo a mensagem pela telinha. Irmãos, é perseverar, não tem outra coisa, irmãos, não tem outra coisa. Se eu não perseverar, eu vou mudar aquele canal, né? Eu vou sair ali vou sair, irmãos, mas eu preciso perseverar, né? Preciso perseverar em que mais? Na comunhão. Apesar de nós estarmos distante outros, irmãos, nós temos a tecnologia, irmãos, e podemos usar a nosso favor. Ou nós somos controlados por ela, ou nós a controlamos. Os que usam do mundo como se não usasse. Paulo fala isso em Coríntios, né? Então, irmãos, se nós vamos usar, vamos controlar. Em vez de sermos controlados, vamos controlar isso, irmãos. Vamos ter comunhão com os irmãos. Seja ligando, seja pelo WhatsApp, não sei, irmãos. Mas nós temos que ter comunhão. É necessário. E é preciso o quê, irmão? Perseverar. Senhor Jesus, no partir do pão. Oh, Senhor Jesus. Eu não sei, eu já falei para os irmãos, eu não sei o que os irmãos têm sentido, mas, irmãos, como eu anelo, irmãos, pelo partir do pão presencial. Como eu tenho esperado isso, irmãos, cada domingo, irmãos. Eu tenho esperado, irmãos, partir o pão junto com os irmãos. Eu acho que, claro, eu fico olhando o sentimento do Senhor, quando diz que não beberia, né, da videira, até beber novo no reino. Irmãos, eu creio que o Senhor nos deu um pouquinho do que Ele está sentindo, sabe, irmãos? Esperando esse grande partir do pão presencial, com todos os santos. Oh, Senhor Jesus. Senhor Jesus, e nas orações. Vamos perseverar, irmãos. Perseverar, irmãos. É como eu falei, é algo, irmãos, que não demora, que não passa muito, né? Você não consegue, mas você precisa ser renovado, irmãos. Lembra? A entrada de Paulo foi por meio de poder. Porque quando nós falamos poder, nós queremos ver milagres e outras coisas, mas, irmãos, isso é poder. O poder que eu preciso é um poder que eu possa perseverar em buscar o Senhor. Oh, Senhor Jesus. Deixa eu tentar, irmão, você não vai conseguir completar essa palavra. Oh, Senhor Jesus. Quando nós olhamos para isso, irmãos, aí você pode pensar assim, mas Senhor Jesus, então eu estou perdido, né? Eu estou desanimado, estou apático, estou muito frio, me falta comunhão. Como proceder, irmãos? Eu me lembro que há 2 semanas atrás, uma reunião de grupo familiar, o irmão Ricardo compartilhou a respeito de que nós somos vasos de barro, mas que nós temos um tesouro dentro de nós. Irmãos, Senhor Jesus, estou falando isso primeiramente para mim, amados irmãos. Eu não posso estar olhando para esse vaso de barro, mas eu preciso saber, não sei nem a palavra saber, mas eu preciso experimentar esse tesouro que há dentro de mim, essa vida divina que há dentro de mim. E essa vida, irmãos, ela está como borbulhando para jorrar, mas muitas vezes as coisas estão tão entulhadas no nosso viver, que nós não conseguimos jorrar
a vida que está dentro de nós. Eu fui encher esse copo ali agora há pouco, e quando estava enchendo, derramou, né? E a gente percebe, irmãos, que quando nós enchemos um recipiente, quando esse recipiente derrama, a primeira coisa que ele molha é ele mesmo. Tá, perdão os irmãos da limpeza também, eu já limpei lá, né? Derramou um pouquinho no chão. Sim, molhou um pouco ali ao redor, mas o primeiro que foi molhado foi o copo. Irmãos, quando nós desfrutamos do Senhor, nós precisamos ser o primeiro a ser molhado por essa água da vida. Se eu preciso molhar outros, esses outros precisam beber dessa água, dessa fonte, mas eu preciso, irmãos, eu preciso ser molhado e preciso ser refrescado e ter minha sede saciada. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Então, irmãos, quando nós olhamos para a situação, muitas vezes nós podemos pensar nisso. E o que eu acho mais interessante, irmãos, é que a Bíblia nos fala sobre isso. Atos capítulo 12, eu queria ler com os irmãos, Atos capítulo 12, ó Senhor Jesus, Atos capítulo 12, versículo 1, a gente vai ler do versículo 1, eu acredito que até o versículo, Senhor Jesus, vamos lendo, irmão, vamos lendo aqui, a gente vai desfrutando, amém? Diz assim, ó, Atos capítulo 12, versículo 1, por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar fio de espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isso agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Tendo-o feito prender, lançou-o no cárcere, entregando a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tensionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Versículo 5. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Primeira ponto aqui, irmãos, primeiro ponto. Alguns pontos aqui nesse texto. Aqui fala que Herodes mandou prender alguns. Entre estes, prendeu Tiago e prendeu Pedro. Tiago, irmãos, aqui diz que ele fazendo passar fio de espada a Tiago, ou seja, Tiago foi morto, tá? E aí ele viu que isso agradou os judeus, e aí ele manda também prender Pedro. E aí chega no versículo 5, diz que havia, irmãos, oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele, a favor de Pedro. E aí eu pergunto, irmãos, se a igreja estava orando, eu creio que aqui basicamente 2 pontos a igreja podia estar orando: para Pedro não ser morto, porque Tiago foi morto, para Pedro ser solto. Essa era a oração da igreja. E aí que eu queria tocar, irmãos. Percebe que aqui a igreja estava reunida e tinha fé suficiente para crer que aquela oração moveria o braço de Deus para libertar Pedro, seja da prisão e da morte. Essa, irmãos, era a oração da igreja. Mas vamos dar sequência à oração. É isso que eu queria tocar, irmãos, na nossa incapacidade, quando nós olhamos para nós mesmos. Versículo 6. Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias e sentinelas à porta, guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele, o lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse o anjo: cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez, e disse-lhes mais: põe a capa e segue-me. Irmãos, muitas vezes nós olhamos para esse texto, e nós só conseguimos ver que Pedro estava sendo solto. Mas, irmão, nós conseguimos aplicar tantas coisas no nosso viver aqui, irmãos. Aqui fala que esse anjo, quando chegou, disse: ei, levanta depressa. Não sei como está a situação dos irmãos diante dessa situação. Não estou falando de sentar fisicamente, irmãos, mas no nosso interior, muitas vezes, nós estamos tão tristes, tão cabisbaixos, tão apáticos, tão frios, que essa é a nossa situação. Nós estamos sentados ou dormindo.
Precisamos que alguém toque em nós e diga assim: ei, levanta-te depressa. Irmãos, vamos perseverar, irmãos. Se nós não perseverarmos, irmãos, de que adiantou todo o nosso viver, toda a nossa restrição? De que serviu, irmãos, se nós não perseverarmos agora, no finalzinho, irmão? Já imaginou? No finalzinho, nós já conseguimos ver o ponto de chegada. Nós já conseguimos ver, irmãos, ali a faixa, esperando para que nós possamos cruzar a faixa. Vou desistir agora, irmãos? Perseverança. Oh, Senhor Jesus. E aqui fala, irmãos, que esse anjo disse: cinge-te. Ó, irmãos, isso é restrição, irmãos. Quanto mais próximo estiver a vida do Senhor, quanto mais próximo estivermos do nosso fim, nós alcançarmos o nosso alvo, irmãos, mais precisamos ser restritos, ser restringidos, irmãos. Nossa liberdade, irmãos, tem que ser colhida, irmãos. Estou falando de liberdade, estou falando, irmãos, Paulo fala que eu, Paulo, prisioneiro de Cristo, percebe? Efésios capítulo 3, versículo 1, e acho que capítulo 4, versículo 1, ele fala prisioneiro de Cristo, mas depois ele fala prisioneiro em Cristo. Irmãos, Paulo não estava muito preocupado com as prisões exteriores, porque ele já era alguém que era preso, alguém que já tinha sua liberdade totalmente tirada por viver no Senhor. Irmãos, que o Senhor nos dê ânimo para isso. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, cinge-te, calça e sandálias. Irmãos, eu não vou ler Efésios, mas a gente sabe que Efésios capítulo 6 fala sobre isso. Ele fala sobre sermos cingidos com a palavra da verdade, calçar sandália com a preparação do Evangelho da paz. Irmãos, é isso, irmãos. É dessa maneira, irmãos, nós somos restringidos, nós calçamos as sandálias. Que o Senhor possa, irmãos, de fato, usar esses últimos dias para dar esse ânimo em nós. Que possamos nos voltar para a palavra. Sabe, irmãos, por mais cansado que possa estar, mas que eu possa, irmãos, tocar no Senhor. Nem que seja num versículo, mas que nesse versículo toque no Senhor. Ó Senhor Jesus. Deixa eu continuar a leitura, senão eu não vou concluir essa mensagem. Senhor Jesus. Versículo 9. Então saindo, Pedro saindo, né? O seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhe abriu automaticamente, e assim enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua situação, é o versículo 12, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Vocês não conseguem ligar esse versículo àquele primeiro versículo? Havia oração incessante por parte da igreja. Onde é que esses irmãos estavam orando? Na casa de Maria, a mãe de Marcos. E aqui, irmãos, é aí que eu queria tocar, irmãos. Senhor Jesus, versículo 13, quando ele bateu ao póstigo do portão, veio uma criada chamada Rode ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegremente ficou que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto ao portão. Senhor Jesus. Eles lhes disseram: estás louca? Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram: é o seu anjo. Entretanto, Pedro continuava batendo. Então lhes abriram e viram-no e ficaram atônicos. Ele, porém, fazendo sinal com as mãos para que calasse, contou-lhe como o Senhor tirava da prisão e acrescentou: anunciar isso a Tiago e aos irmãos. Senhor Jesus. É aqui que eu queria tocar, irmãos. Irmãos, quando nós acharmos, irmãos, que nós estamos fracos, que nós não temos fé para orar, que nós não temos condição de seguir o Senhor, irmãos, não vamos dar ouvido às acusações de Satanás. Irmãos, aqui é a maior prova, para mim isso aqui é a maior prova, de onde há tamanha fé, também, irmãos, muitas vezes há dúvida.
Irmãos, os irmãos estavam orando com uma finalidade: soltar Pedro. Mas quando Pedro chega no portão, que bate, irmãos, diz: você está louca? Pedro está preso, vamos voltar para orar. É quase assim, irmãos: Pedro está preso, vamos voltar a orar para soltar ele. Irmãos, percebe que fé e dúvida, elas andam juntas. Se nós olharmos para o Senhor, irmãos, nós vamos crer. Mas se nós olharmos para nós, vamos fazer como esses que estavam orando: estás louco? Você acha que se eu simplesmente ler a Bíblia, simplesmente me esforçar para orar e perseverar nisso, o Senhor vai me animar? Vai, irmãos, eu preciso crer nisso. Oh, Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Irmãos, eu tinha tanta coisa para falar ainda. Oh, Jesus, Senhor Jesus. Vamos tentar avançar um pouco mais. Os irmãos têm falado a respeito de um tripé, o tripé da vida cristã. O tripé, que é o tripé do viver normal da igreja. Vou abrir um parênteses, eu sei que os irmãos estão muito claros quanto a isso, mas quando nós falamos do viver da igreja, irmãos, precisamos estar claro que esse viver é algo que é muito abrangente. Não é apenas o viver de final de semana, não é apenas o viver de reunião, mas esse viver da igreja é algo que abrange toda a nossa vida. Abrange o viver de reuniões, sim, mas também abrange o meu viver social, aonde eu estou, no meu trabalho. Abrange também, irmãos, o meu viver familiar, junto com minha esposa, junto com meus filhos. Abrange, irmãos, o meu viver individual, de busca pelo Senhor. Tudo isso, irmãos, está englobado no viver da igreja. E esse viver da igreja, 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 3, ele fala de um tripé. Perdão, irmãos. Oh, Senhor Jesus. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 3. Me deixem só achar aqui, 1 Tessalonicenses. Oh, Senhor Jesus. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3. Diz assim: recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Os irmãos têm falado, irmãos, têm mostrado para nós que essas palavrinhas, né? Operosidade da vossa fé tem o sentido de obra de fé. A obra da fé. Irmãos, quando diz que a obra da fé, é porque a fé, ela está sendo trabalhada dentro de nós. E aí ele diz: abnegação do vosso amor. Os irmãos mostram que esse tem um sentido mais prático, seria labor de amor. Ou seja, a obra de fé, ela é trabalhada em mim. Esse amor, irmão, me faz abnegar, né? Me faz abrir mão. E esse abrir mão me faz laborar. Ou seja, a fé é trabalhada em mim. O amor começa a ter um labor no meu viver. E eu posso laborar por meio do amor. E aí ele fala o último tópico é a firmeza da vossa esperança. E os irmãos têm falado que é a perseverança da esperança. Então eu acho que esse é o versículo chave para nós, irmãos. Por que é que eu preciso perseverar? Porque, irmãos, eu tenho uma esperança de que logo, logo o Senhor vai voltar. De que logo, logo o Senhor vai chamar os seus para reinar com Ele. E é baseado nessa esperança que eu preciso ter perseverança em buscar o Senhor. Oh, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Bom, irmãos, eu tenho mais alguns pontos para trocar aqui, mas eu vou começar a fechar essa palavra, tá? A Bíblia fala que o nosso proceder, o nosso viver, ela é como uma veste.
O irmão Pedro falou isso no domingo, não. Eu creio que os irmãos vão tocar mais nisso, por isso que eu não vou entrar muito nesses aspectos. Mas é que esse viver é que eu recebi uma veste. Se nós olharmos para Gênesis capítulo 2, quando o homem peca, que ele percebe que está nu, a primeira coisa que ele faz é o quê? Coser folhas de figueira para se cobrir, para cobrir a sua nudez. Mas logo depois, no capítulo 3, o próprio Deus faz uma vestimenta adequada. Ele mata um animal e ele faz veste de pele desse animal e cobre o homem e a mulher. E a partir daí, irmãos, esse homem não estava mais nu, mas estava coberto. Quando nós cremos no Senhor, nós também, irmãos, tínhamos uma veste, o nosso velho homem nos vestia. Mas nós precisamos cada dia nos despir desse velho homem e nos revestir do novo homem. E é por meio desse despir-se do velho homem e revestir do novo homem que eu vou conseguir ter um viver adequado. Por isso que o Senhor fala, irmãos, que não é uma questão de remendar nossas vestes. Ninguém põe remendo, é assim que ele fala, né? Eu acho que é em Lucas, eu não estou lembrado, mas ele fala sobre isso, né? Ninguém põe remendo novo em veste velha, porque senão, irmãos, o remendo, não se dá, irmão, para fazer isso. Nosso viver adequado não é por meio de remendar, de querer aproveitar algumas coisas que eu acho que é bom. Não, irmãos, é me despir de tudo. E quando nós somos despidos, nós passamos a nos revestir desse novo homem. E é esse novo homem que nos renova. Então, para começar a concluir essa mensagem, eu queria ler o Evangelho de João, capítulo 13. Paulo fala em Tessalônica que os tessalonicenses passaram a imitar não somente a eles, a Paulo, a Silas, a quem estava com Paulo, mas também imitavam o Senhor. Vos tornastes imitadores nossos e do Senhor. Então, irmãos, João capítulo 13. Irmãos, eu toco muito nesses versos. Versículo 1 diz assim: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar desse mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Irmãos, toquem nisso. O Senhor amou-os até o fim. Irmãos, isso é um amor completo. É um amor pleno. O Senhor os amou até o fim. O Senhor nos ama, irmãos, até o fim. Até a sua vinda, irmãos. O Senhor nos ama cada dia. Cada dia o Senhor nos ama. E o Senhor renova para nós, irmãos, as esperanças. O Senhor, cada dia que o dia amanhece, irmãos, precisamos lembrar disso. O Senhor está renovando as suas misericórdias para nós. E nós temos mais um dia que nós podemos correr em direção do Senhor. Ó Senhor Jesus. Aqui fala aqui, versículo 2, capítulo 13 de João, versículo 2. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestimentas de cima, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Senhor Jesus. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugá-los com a toalha que estava cingido. Irmãos, isso é maravilhoso, irmãos. Olha que amor. O Senhor está sentado à sua mesa, à sua ceia, o Senhor está pronto para cear. Mas o que o Senhor faz? Antes disso, é como se o Senhor interrompesse a ceia e passasse a limpar os pés dos discípulos, a lavar os pés dos discípulos. Eu sei que isso, irmãos, é repetido, final de ano, né? Lavar os pés ali, irmãos. Não estamos falando simplesmente desse ato em si, mas da realidade disso, porque o Senhor vai falar sobre isso mais na frente. Ele diz: vocês não sabem ainda o que eu estou fazendo. Irmão, nós precisamos todos os dias ter os nossos pés lavados. Todos os dias, irmãos. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus.
Aqui fala, irmãos, que o diabo tinha posto no coração de Judas de traí-lo, de trair o Senhor. Percebe? Esse é o trabalhar de Satanás, esse é o trabalhar do diabo. O nosso adversário, irmãos, é constantemente sendo colocado em nós, sabe, irmãos? Colocando em nós, atirando contra nós as suas setas malignas, para que nossa mente possa ser ocupada com muitas coisas, sabe? E aí, irmãos, nós vamos o quê? Vamos nos afastando do Senhor. Irmãos, eles estavam à mesa, eles estavam à ceia, ceando com o Senhor, mas o diabo tinha posto no coração de um ali, para que o traísse. E aí, irmãos, aqui diz que o Senhor, irmãos, levantou-se, tirou a sua vestimenta. Percebe, irmãos? Ou seja, até mesmo o Senhor, que tinha um viver adequado, um viver perfeito, irmãos, ele se despiu de tudo que ele era. O viver do Senhor era esse viver, irmãos, era um viver de se despir. Ele sendo o próprio Deus, ele se despiu de Deus, né? Se despiu de ser o próprio Deus e se tornou em figura humana. Ainda assim em figura humana, sendo quem ele era, Jesus, o Filho de Deus, o próprio Deus encarnado, ele tira suas vestimentas e lava os pés dos discípulos. Oh, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Irmãos, certa vez eu vi alguém dizendo que se um rei, ele tira a sua coroa, ele tira a sua capa, ele tira o seu anel, ele é simplesmente uma pessoa. Irmãos, o Senhor deixou tudo, deixou a sua posição para lavar os pés dos discípulos. Oh, Senhor Jesus. E não só isso, irmãos, diz que ele cingiu a toalha, cingiu até a altura da cintura, irmãos. Isso é restrição. Percebe? Essa toalha que ia enxugar os pés dos discípulos, era isso que deixava Jesus restrito. É isso, irmãos, que nós precisamos fazer para estar restritos, é lavar os pés uns dos outros. Vamos continuar a leitura? Oh, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Versículo 6. Aproximou-se, pois, Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Oh, Senhor Jesus. Vou repetir, irmãos, que eu me perdi aqui. Aproximou-se, pois, Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Versículo 7. Respondeu Jesus: o que eu faço, não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu Jesus: se não te lavar, não tens parte comigo. Senhor Jesus. Pedro sempre foi assim, né? Impulsivo. Não, Senhor, tu não vai lavar os meus pés. E o Senhor disse: Pedro, se eu não te lavar os pés, você não tem parte comigo. Irmãos, essa palavra parte comigo tem a ideia de participação, de participar conjuntamente, de comunhão. Então, irmãos, se me falta comunhão, o que é que está me faltando, irmãos? Meus pés serem lavados. Deixa eu tentar mostrar a situação, o fato em si. Naquela época, irmãos, não se andava como se temos hoje, né? A gente anda de carro, sapato, meia, não é assim? Os pés estão cobertos, nós andamos, mas naquela época, irmãos, não eram as coisas asfaltadas, era areia, né? era barro, era terra. As pessoas andavam, né, ali na terra, e os pés tornavam-se sujos, suados. Não sei se os irmãos sabem, né, mas a ceia, hoje nós sentamos à mesa. Naquela época o sentar não era bem sentar, era meio que deitado de lado, os pés ali, estirados. Essa era a posição. Depois os irmãos colocam no Google, acho que o Google mostra aí essas imagens, né, como era a ceia. Imagine, irmãos, você está sentado para comer, para ter comunhão, com os pés sujos, os pés, posso dizer, com mau cheiro, suor, lama, areia, percebe? Olha só, irmãos, só poderiam participar, só poderiam ter comunhão na mesa, no partir do pão. Por isso que o Senhor levanta-se, irmãos, antes, e lava os pés.
para que nada pudesse atrapalhar essa comunhão. Quando Pedro fala isso, o Senhor diz: se você não te lavar os pés, você não tem parte comigo, você não pode ter comunhão. A sujeira, o dia a dia, irmãos, notícias, coloca os irmãos a ler aquele livreto, Bombardeio. Irmãos, sabe, irmãos, é tanta notícia sendo colocada na nossa mente. Você liga o jornal, você lê o jornal impresso, você lê uma revista, o jornal, irmãos, é notícias negativas, morte, doença, e nossos pés vão ficando sujos, e nós chegamos à noite e começamos a orar ao Senhor, irmãos, e nós não sentimos o Senhor. Por quê, irmãos? Porque nós não podemos ter parte, porque irmãos, não é pecado, não são coisas grosseiras, irmãos, é simplesmente o nosso dia a dia, a nossa maneira de viver, percebe? Suja, os pés estão sujos. Deixa eu continuar. Senhor Jesus, oh Senhor Jesus. Então Pedro, versículo 9, então Pedro pediu, Senhor, irmãos, versículo 8, disse Pedro: nunca me lavará os pés. Já tinha lido, não foi? Respondeu Jesus: se não tem parte comigo, se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro, versículo 9, pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Olha a resposta do Senhor, irmãos. Declarou Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés, quanto mais está todo limpo. Ora, vós está limpo, mas não todos. Claro, ele estava falando de Judas, né? Mas percebe, irmãos, nós já cremos no Senhor, nós já estamos limpos por meio da palavra, irmãos, por meio de invocar o Senhor, por meio do derramar do sangue. Eu tinha separado aqui, mas não vai dar tempo, mas a Bíblia fala que lavar as nossas vestes no sangue do Cordeiro, e para deixá-las alva, irmãos, esse é o melhor alvejante, não tem outro, irmãos. É um alvejante que é vermelho, mas que quando lava, me deixa branco. Louvado seja o Senhor por isso, irmãos. É o sangue do Senhor sendo derramado, irmãos, não apenas naquele dia quando eu creio, mas diariamente, nós temos acesso ao sangue do Senhor, e nós podemos ser lavados, e as nossas vestes se tornam brancas. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, percebe, irmãos, de que o que o Senhor está fazendo aqui, irmãos, e aí ele diz assim, ó, versículo 12, deixa eu adiantar, irmãos, eu só tenho 7 minutos, Senhor Jesus, depois de lhes lavar os pés, tomou as vestes e voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Percebe, irmãos? Primeiro, o Senhor nos lava, o Senhor lava os nossos pés, constantemente nós temos tido acesso, irmãos, à palavra, à comunhão, os livros espirituais, a Bíblia, irmãos, tantas coisas, nós temos a oportunidade, irmãos, de sermos lavados, nossos pés serem lavados. E aí, irmãos, ele pergunta: compreendeis o que vos fiz? Versículo 13, vós me chamais o mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu sendo o Senhor e o mestre vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo, que o servo não é maior que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois, se as praticares. Não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aquele que escolhi, é antes para que se cumpra as escrituras. Bom, irmãos, acho que aqui já dá para a gente ter uma ideia geral. Então aqui, irmãos, fala o que aqui? Ora, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois, se as praticares. Nós sempre usamos esse versículo, irmão, muitas vezes, né? Ah, rapaz, você não sabe que tem que pregar o evangelho? Pois bem-aventurado é se você pregar o evangelho. Sim, irmãos, mas aqui no contexto, aqui fala que eu sou bem-aventurado se eu sei que eu preciso ter os meus pés lavados pelo Senhor, e o que o Senhor constantemente está lavando os meus pés, eu também preciso, irmãos, lavar os pés dos irmãos, lavar os pés uns dos outros. Mas nós possamos aproveitar cada oportunidade. E como eu falei da história do copo, né?
Toda vez que você for diante do Senhor, irmãos, vai, irmãos, e saiba que quanto mais você vai diante dele, mais o Senhor está te enchendo, mais o Senhor está te enchendo. E o primeiro a ser lavado vai ser você mesmo. O primeiro a ser lavado vai ser eu mesmo. Quanto mais eu for diante do Senhor, mais os meus pés, que é a parte que toca esse mundo, irmãos. É a parte que toca o mundo. Nós queremos servir ao Senhor, servir junto com os irmãos, né? E na prática, irmãos, é tão simples? Não é tão simples. Por quê, irmãos? Porque nossos pés vão sendo sujos. E nós temos que lavar os pés uns dos outros. Queria encorajar os irmãos. Eu quero ser encorajado, irmãos, a praticar, ser um bem-aventurado. Essa palavra bem-aventurado é feliz. Eu quero ser feliz. Irmãos, o segredo da felicidade não é olhar para nós, é olhar para os irmãos, é olhar para os outros. Aí está o segredo da felicidade. Quando, irmãos, nós praticarmos isso que o Senhor tem falado, nós seremos felizes. Talvez eu possa pensar que ser feliz é estar agora na beira da praia, deitado numa rede, numa sombra. Isso não é ser feliz, irmãos. Ser feliz é cuidar uns dos outros. Ser feliz é cuidar daqueles que o Senhor nos deu. Oh, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Irmãos, eu tinha mais alguns pontos, mas infelizmente eu não vou poder tocar todos esses pontos. Espero que esse sentimento possa ter brotado de mim e que o Senhor possa ter transmitido isso para os irmãos. Sermos encorajados a lavar os pés uns dos outros. Irmãos, se eu não consigo, tratar com essa frieza, se eu não consigo avançar sozinho, irmãos, eu preciso deixar o meu orgulho, eu preciso me despir do meu orgulho, e preciso procurar a ajuda dos irmãos. Nós vivemos no melhor lugar, a vida da igreja. Na vida da igreja, irmãos, nós temos os irmãos prontos a nos ajudar. Claro, irmãos, eu preciso falar isso, se eu não consigo sozinho. E se eu consigo sozinho, eu preciso, irmãos, deixar, de me despir do meu orgulho, daquilo que eu sou, do que eu consigo sozinho, e lavar os pés dos irmãos, e ajudar os irmãos. Percebe, irmãos, que aqui não há um melhor que o outro, mas se completam. Isso é a vida da igreja. Esse é o viver adequado. Esse é o viver humano elevado, por meio desse evangelho prevalecente. Oh, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Que os irmãos tenham um ótimo domingo, um domingo na presença do Senhor, e que nós possamos diariamente, irmãos, sermos lavados, lavar os nossos pés, tirar a poeira desse dia, e que cada dia o Senhor possa renovar isso em nós. Amém? Jesus é o nosso Senhor. Amém.